Pode estar de volta, então, exercício de número 62 do nosso capítulo 14. Diz o seguinte, ó. Compare dado um x pertencente a 0 e 2π aberto. Então, ou seja, é o nosso ciclo trigonométrico, e quando ele cria, porque 2π ele acaba sendo igual a zero, então, ou seja, é o primeiro momento, então ele acaba que ele exclui o primeiro termo para não ser redundante. Bom, assim, certo número natural pode ser escrito como produto de seno vezes cosseno vezes a tangente, vezes a cotangente, vezes a secante, vezes a cossecante, tudo de x. Desde que todas as razões envolvidas existam. Forneça, letra A, as condições de existência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transcrever aqui, tudo bem? O nosso produto, então aqui vai ficar seno de x vezes o cosseno de x vezes a tangente de x, você sabe que é seno de x dividido pelo cosseno de x, vezes a cotangente, que é o inverso da tangente, então é o cosseno de x, vezes, dividido, perdão, pela seno de x, a secante, que é 1 sobre o cosseno de x, vezes a cossecante, que é 1 sobre o seno de x. Tudo bem? Então, dito isso, você sabe que você pode ver que existe números aqui no nosso denominador, que é o cosseno duas vezes e o seno duas vezes. E como nós temos uma fração aqui, as condições de existência de uma fração, inclusive ele vai falar aqui justamente de razões, que é as nossas frações, a condição principal de existência é que o nosso denominador ele não pode ser zero. O meu numerador pode ser zero sem problema nenhum, mas o meu denominador ele não pode ser um valor igual a zero. Sendo assim, eu procuro, na verdade, os valores em que o cosseno e o seno são iguais a zero. Então, ou seja, o meu x tem que ser diferente de, primeiro, de zero. Por quê? Porque o seno de zero é zero. Depois, o meu x tem que ser diferente de π sobre 2. Por quê? Porque π sobre 2, o meu cosseno é igual a zero. Depois, o meu x tem que ser diferente de π. Por quê? π, o meu seno, ele volta a ser zero, e o meu x ele tem que ser diferente de 3π sobre 2, porque nesse momento o meu cosseno é zero. Então, vou te chamar a atenção aqui, né? O nosso seno ele é zero em zero e em π, e o nosso cosseno ele é zero em π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, ou seja, nesses momentos aqui, o meu x ele não pode ser. Então, essa aqui são as minhas condições de existência. O x pode ser qualquer valor entre 0 e 2π, desde que ele seja diferente de 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Lembrando que 2π eu volto ao termo zero, que é a mesma coisa. E por último, na letra B, ele pergunta qual é o número natural que pode ser escrito dessa maneira. Se você já percebeu, esse seno anula com esse cosseno com esse cosseno eu posso cortar com esse cosseno, e esse seno eu posso cortar com esse seno, e todas elas se anularam, restando então o número 1 após as simplificações. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.